Há quase 3 anos eu vivo sem uma base fixa no Brasil. Entre cidades, malas, apartamentos temporários e rotinas começando e recomeçando. E nesse tempo eu percebi uma coisa: mobilidade não traz automaticamente liberdade. Se você não tomar cuidado, ela também pode trazer o caos. Esse canal nasce justamente dessa busca: como viver entre cidades sem transformar a vida em um caos. Eu nunca tive muito interesse naquele estilo de vida acelerado e frenético com viagens constantes registradas no Instagram. Aquela lógica de conhecer o maior número possível de lugares em menos tempo, trocar de cidade toda semana, transformar a experiência de viver em uma sequência infinita de estímulos. O que me atraía era outra coisa. Era entender onde a vida funciona melhor, onde a rotina fica mais leve, onde existe silêncio suficiente para trabalhar, caminhar, viver bem e simplesmente existir. Porque depois de algum tempo vivendo dessa forma, você percebe uma coisa muito curiosa. A maior parte da vida não acontece nos momentos extraordinários. Ela acontece nas pequenas repetições do cotidiano, no café da manhã, no caminho até o mercado, na academia, na corrida na orla ou na beira da praia, na cidade ou no bairro onde você consegue caminhar sem pressa, na sensação de abrir o notebook para trabalhar em algum lugar onde sua mente finalmente desacelera um pouco. Eu acho que foi justamente isso que começou a mudar a minha relação com a mobilidade da vida nômade. Eu parei de pensar tanto em viagem e comecei a pensar mais em cidades e lugares habitáveis. Em quais lugares permitem uma vida sustentável no longo prazo? Não apenas financeiramente, mas emocionalmente também. Lugares onde o cotidiano não parece uma luta constante contra o barulho, trânsito, pressão e excesso de estímulos. Com o tempo, eu percebi que estava menos interessado em consumir lugares e mais interessado em entender como construir uma vida entre eles. Uma vida que continuasse funcional mesmo sem uma base fixa. E foi assim, quase sem perceber, que esses últimos anos começaram a virar uma espécie de laboratório pessoal, testando cidades, ritmos, custos, rotinas. Tentando descobrir o que realmente importa quando você carrega a própria vida de um lugar para o outro. Uma das primeiras coisas que muda quando você vive sem base fixa é a forma como você olha para os lugares. No começo, é muito fácil cair na ideia mais romântica da mobilidade. A paisagem, o mar, o café bonito, a sensação de novidade. Mas depois de algum tempo, você percebe que o que realmente define a qualidade da experiência não são os momentos extraordinários. É a rotina. É conseguir acordar e saber onde tomar café, encontrar um mercado que funciona, ter uma academia por perto, conseguir caminhar, dormir bem, trabalhar sem ruído o tempo inteiro, ter internet estável, resolver coisas simples, sem transformar tudo em desgaste. Porque quando a novidade passa, o que sobra é a vida real. E a vida real é feita de pequenas repetições. Tem uma parte da vida nômade que quase ninguém fala muito. Toda mudança exige energia. Mesmo quando a cidade é bonita, mesmo quando você escolheu estar ali, existe um pequeno desgaste invisível em recomeçar constantemente. Nova casa, novo bairro, supermercado, trajetos, sons, adaptações. Com o tempo, eu comecei a perceber que a vida nômade sustentável não significa se mover o máximo possível. Significa encontrar um ritmo que ainda permita estabilidade mental, porque viver trocando de lugar o tempo inteiro pode facilmente virar uma sensação permanente de transição, como se a vida estivesse sempre prestes a começar, mas nunca realmente começasse. Uma vida mais móvel obriga você a perceber o peso real das coisas. Uma coisa que começa a mudar é a sua relação com os objetos. Quando você precisa mover sua vida constantemente, excesso começa a virar um peso real. E não só fisicamente, mas mentalmente também. Você começa a perceber quantas coisas existem só para ocupar espaço. Quantas decisões desnecessárias fazem parte da rotina. Quantos objetos exigem manutenção, organização, dispêndio de energia.
Aos poucos, eu fui entendendo que uma vida mais simples não é necessariamente uma vida minimalista estética de rede social. É uma vida com menos complicações e mais fluida, menos coisas para administrar, menos complexidade e mais espaço mental. E talvez uma das maiores mudanças tenha sido entender que existe uma diferença enorme entre visitar uma cidade e viver nela. Uma cidade pode ser incrível durante uma semana, mas completamente cansativa depois de 2 meses. Porque quando o turismo acaba, outras coisas começam a importar mais. O custo de vida, barulho, trânsito, mobilidade, segurança, clima, a facilidade de construir uma rotina, a sensação que aquele lugar produz no seu corpo depois de algumas semanas. E é aí que eu comecei a olhar menos para destinos e mais para bem-estar e qualidade de vida. Lugares onde a vida consegue manter um ritmo sustentável no longo prazo. Com o tempo, eu fui entendendo que eu não queria uma vida baseada em estímulos constantes. O que eu procurava era estabilidade dentro do movimento. Porque existe uma diferença muito grande entre estar sempre se deslocando e realmente conseguir construir uma vida móvel, nômade e sustentável. No começo, eu ainda carregava um pouco daquela ideia de que mobilidade significava novidade o tempo inteiro. Novas cidades, novos cenários, novas experiências. Mas aos poucos, eu comecei a perceber que quanto mais acelerado era o deslocamento, mais difícil ficava construir qualquer sensação de presença. Tudo começava a parecer temporário demais, superficial demais. Como se a rotina nunca tivesse tempo suficiente para amadurecer. E foi aí que eu comecei a desacelerar. Permanecer mais tempos nos lugares, reduzir deslocamentos, escolher cidades onde a vida cotidiana parecia mais simples, lugares onde eu conseguia caminhar, trabalhar, descansar. Repetir pequenos hábitos sem sentir que estava sempre recomeçando do zero. Porque depois de algum tempo vivendo assim, você percebe que previsibilidade não é o oposto de liberdade. Em muitos casos, ela é justamente o que permite que a liberdade exista sem virar desgaste. Saber onde fazer as compras, conhecer o bairro, ter um café preferido, encontrar um ritmo, conseguir trabalhar sem excesso de estímulos, dormir melhor. Coisas simples, mas que mudam completamente a qualidade da experiência. E talvez isso tenha sido uma das maiores mudanças desses últimos anos. Eu parei de procurar cidades perfeitas e comecei a procurar cidades habitáveis, lugares que permitissem uma vida sustentável no longo prazo. Não uma vida de férias permanentes, mas uma vida real, simples, funcional e mais leve. E curiosamente, quanto mais simples tudo começou a ficar, mais sentido a mobilidade da vida nômade passou a fazer. Menos excesso, menos urgência, menos necessidade de transformar cada lugar em uma experiência extraordinária. Só espaço suficiente para viver bem. E acho que foi justamente aí que comecei a entender qual era a forma de vida nômade que fazia sentido para mim. O Entre Coordenadas nasce como uma documentação dessa busca, não por turismo nem por performance, mas por uma vida mais leve, mais sustentável e mais habitável. Durante muito tempo, a internet associou mobilidade à velocidade, à produtividade extrema, ao acúmulo constante de experiências. Mas talvez exista uma outra forma de viver entre lugares, uma forma mais silenciosa, mais estável, mais próxima da vida real. E é isso que eu quero explorar aqui. Como construir uma rotina funcional entre cidades? Como encontrar lugares onde o cotidiano pesa menos? Como equilibrar mobilidade, trabalho, custo de vida e qualidade de vida no longo prazo? Porque, no final das contas, a maior parte da vida continua acontecendo nas pequenas coisas. E talvez qualidade de vida tenha muito mais relação com isso do que com a ideia de liberdade vendida na internet. Nos próximos anos, essa jornada também começa a sair do Brasil. Aos poucos, eu quero explorar bases e lugares no mundo afora. Não como alguém tentando consumir países rapidamente, mas tentando entender como essas cidades funcionam no cotidiano. Quanto custa viver nelas, como é a rotina, o que facilita a vida, o que desgasta, o que realmente vale a pena no longo prazo.
O Entre Coordenadas surge como um espaço de observação sobre cidades, rotina, mobilidade e qualidade de vida. É sobre a tentativa de construir uma vida internacional mais sustentável, sem transformar tudo em correria, excessos e caos. E depois de todos esses anos vivendo sem uma base fixa no Brasil, eu ainda não tenho todas as respostas. E talvez nem exista uma resposta única, porque cada cidade muda a gente de um jeito diferente. Alguns lugares deixam a vida mais leve, outros drenam a energia sem que a gente perceba. Alguns fazem o tempo desacelerar um pouco, outros transformam tudo numa urgência constante. E acho que foi vivendo entre cidades que eu comecei a perceber uma coisa: qualidade de vida nem sempre está ligada a grandes mudanças. Às vezes, ela aparece em coisas muito pequenas. No silêncio, na possibilidade de uma caminhada na beira da praia ao pôr do sol, em conseguir trabalhar com calma, em gostar da própria rotina. Em sentir que o cotidiano não está constantemente esmagando você. Talvez seja por isso que hoje eu me interesse menos pela ideia de escapar da vida e mais pela ideia de construir uma vida que funcione melhor. Uma vida mais sustentável, mais leve, mais habitável. E daqui para frente eu quero continuar explorando isso no Brasil e depois, aos poucos, em alguns lugares do mundo, entendendo cidades, rotinas, custos e ritmos. E tentando responder uma pergunta que vem me acompanhando há algum tempo: em que lugares a vida realmente funciona? E talvez o Entre Coordenadas seja justamente sobre isso. Nos vemos no nosso próximo destino.